Já pensou nisso? Já pensou que a teologia era a rainha da ciência? Tinha faculdade de teologia, tinha faculdade de filosofia, tinha faculdade de direito? Quem criou isso foram cristãos. Como isso poderia estar em conflito na época da medieval? Então, assim, é uma coisa para pensar. Tá gravado, né? Tá gravando. Oi. Tranquilo, Marcel? Sim. Eu acho que o Fio quer fazer uma pergunta, depois eu venho com uma outra, por favor. Então, Marcel, se quiser ir, eu não sei se o que eu tenho a perguntar vai ser muito compatível. Eu ia perguntar sobre a questão da teoria do ajuste fino, né? Eu esqueci qual o termo. Mas se essa parte do ajuste fino, quais são os pontos de contato positivos e negativos com toda a questão teológica, né, de modo geral, principalmente reformada? Chamado ajuste fino do universo, né? O ajuste fino do universo, antes de mais nada, deixa eu pegar aqui. O ajuste fino do universo, né? É um livro escrito por reformado. Esse livro aqui é um livro escrito por reformado, que é o Watts McGrath. Então, tem reformados escrevendo sobre isso. Tá? E, para falar a verdade, esse livro aqui é o produto de uma Guilford Lectures. Guilford Lectures são as palestras de Guilford. Elas começaram em 1888, tá? Pelo Lord Guilford, Adam Guilford. E como eram essas palestras? As grandes personalidades que se estavam destacando no meio da filosofia, da física e da teologia eram chamados para uma das 4 universidades escocesas. Então, palestrar na Guilford Lectures era a maior honraria do que um filósofo, um teólogo poderia. Então, peraí, vamos lá. Todas as pessoas que palestraram no Guilford Lectures, a palestra virou livro, e livro de impacto. Por exemplo, o William James, as variedades lá das crenças religiosas, não é isso? Ele virou livro. Outra pessoa, Karl Barth, palestrou também, virou livro. Niels Bohr, da física. Heisenberg, criou livro. Todos eles viraram livro. Paul Tillich, que criou a teologia sistemática de Paul Tillich, foi o produto da Guilford Lectures. O Jürgen Moltmann, a gente pode discordar, mas que essas pessoas viraram livro. O Ian Barbour, o livro lá dos modelos, lá, virou livro. E um desde que virou em 2009, a Guilford Lectures foi esse. McGrath foi convidado e virou livro. E em 2011, se não me engano, o Peter Harris foi convidado e virou livro. Então, essas premiações recebem mais do que o Nobel, tá? Porque a ideia é que a Fundação Templeton dava o dinheiro e queria ser... O prêmio Templeton é o prêmio que dá para as melhores personalidades. E aqui, Forled, na Escócia, o prêmio Templeton é uma associação. Então, esse ano, quem ganhou o prêmio Templeton foi o Francis Collins, que é das pesquisas, apoiando as pesquisas do Tony Sauer sobre Covid, né? Então, Francis Sauer é um cristão, né, do programa Genoma, foi ele que criou lá o programa Genoma, cristão nosso, colega nosso. Eu estava numa live dias atrás com ele, e ele falando da questão do Covid, irmão nosso, e ganhou aí. Então, assim, o ajuste fino do universo tem pessoas trabalhando, sim, tá? Um reformado, que as pesquisas mais avançadas sobre isso, que usa, é o Watts McGrath. Tá bom? Vai tu, Marcelo. Obrigado, Jorge. Tá. Assim, pegando isso que você acabou de comentar,
E aí também com base nas conversas que a gente já tem tido no grupo mais local, e aí eu vou usar uma das falas que o reverendo sempre usa, não só lá nesses grupos que está fazendo, como em alguns sermões. É o fato de que, ao menos do ponto de vista cristão, não é correta a ideia de sermos crentes lá domingo na igreja e trocarmos de roupa durante a semana para irmos para a nossa vida secular, né? Então, não há como, ou não deveria, né, como cristão, entrar em um laboratório ou em qualquer que seja a área, vestir um jaleco de cientista ou qualquer que seja a área, e aí, quando vai para a igreja, veste a outra roupa de crente, né? E aí, com base nesse comentário também, no que a gente sempre tem comentado lá nesses grupos menores, que até acho que motivou essa conversa de hoje, como é possível, que aí acho que pega um pouquinho do que eu comentei, da pergunta anterior, como é possível a gente conciliar uma visão mais realista, natural, com uma visão sobrenatural? Pegando como é que a gente pode trafegar nesse universo humano, ou humano natural e humano, e aí indo para esse lado espiritual, como é que a gente pode trafegar sem que a gente crie esses conflitos que possivelmente não vai existir se pegarmos o conceito correto? Como é que a gente pode ver nos dois? Excelente pergunta. E eu abro essa pergunta antes de responder citando: não há uma polegada quadrada dessa vida que Deus não fala, isso é meu. Abraham Kuyper. Bem, a ideia dessa polaridade que você está falando entre sobrenatural e natural é aquilo que eu tentei me expressar em Tomás de Aquino. Ele, quando ele cria a chamada teologia dos dois andares, ele faz essa divisão, esse compartimento que existe o sobrenatural e o natural. Não. Nós, reformados, principalmente isso vai ser muito valorizado na escola holandesa, é que não há esse compartimento. E aí eu repito a frase: não há uma polegada ao quadrado que Deus, da nossa existência, que Deus não diga isso é meu. Isso é meu. Então, nesse sentido, na minha visão, como é que eu respondo a sua pergunta? Eu respondo de maneira reformada, e aí respondo com a chamada teologia do culto. E isso é muito importante para mim. E aí, antes de eu responder como eu faria essa projeção de resposta sobre teologia do culto, eu gostaria de frisar que muitos dos nossos cientistas, que são cristãos, têm uma instrução de escola dominical e quer discutir teologia, porque acha que é PhD em ciência. E muitos dos nossos PhDs em teologia lê um manual de ciência, um guia rápido for dummies, e quer discutir ciência com um negócio. Então, às vezes fica desproporcional trafegar. Então, isso é ruim. Mas vamos voltar à sua pergunta. Como respondo? A resposta é a teologia do culto. E aí você vai entender como o princípio regulador do culto cristão, que isso se nasce em solo reformado, fala. Vamos lá. Existe uma coisa chamada culto público e existe uma coisa chamada culto privado. O culto público é aquilo que ocorre em nossas instituições religiosas. Não necessariamente precisa de uma instituição parede assim para ter aquilo, mas tem que ter um ajuntamento. Nesse ajuntamento existem princípios que Deus estabeleceu, conforme diz lá em Êxodo: faça tudo conforme o modelo. Então, neste culto público, onde é um ajuntamento de irmãos, não necessariamente nas quatro paredes, mas um ajuntamento de irmãos, ali, o que se tem é palavra pregada, adoração, ofertas sendo estabelecidas, entendeu? São elementos essenciais de um culto público. E aí você vai entender o que é um culto privado depois. Nesse culto público existem princípios que regulam, essenciais, que não podem ser tirados. Tá? E ali não é o homem que estabeleceu, e sim Deus estabeleceu aqueles princípios, aquelas normas. Então, quando Deus fala para Moisés fazer tudo conforme o modelo, ele falava as dimensões das cortinas, a dimensão do tabernáculo. Você poderia ter uma pessoa, um arquiteto, falando, mas está muito feio. Não, mas Deus estabeleceu assim, e assim foi feito. Ponto. Então, é o princípio regulador do culto cristão no que tange ao culto público. No que tange ao culto privado,
é tudo aquilo que você faz com Deus. E isso tem a ver com as suas experiências. Então, as suas experiências, a sua espiritualidade para com Deus tem que ser norteada em cima das Sagradas Escrituras. Então, se Deus fala com o seu coração, contigo, tudo bem, falou contigo. Isso não serve para culto público, porque isso é fórum privado. Então, você pode bater palma no culto privado para você. Você pode dançar para Jesus para você, no culto privado. No culto público, não. Assim como você não pode, no culto privado, batizar e administrar ceia para você mesmo. Entendeu? Isso é coisa do culto público. No culto público, você faz a administração de sagrados, dos sagrados sacramentos, Santa Ceia. Ali se faz isso. Ali tem um ministro para se fazer. Mas você não pode levar isso. Preste atenção que essas duas dimensões, a pública e a privada, não tem nada a ver com a separação de graça e natureza, de santo e profano. Porque qual é a afirmação que os reformados vão fazer? A sua vida é uma vida de culto, que quando acaba, entre aspas, o culto público, em nenhum momento você desligou do culto. Você tem seu culto privado pro resto da sua vida. Então, a tua vida é 24 horas de culto. Então, não tem como. Quando você entra num laboratório, você está fazendo culto a Deus. Você está glorificando a Deus no microscópio. Você está glorificando a Deus na medicina. Você está glorificando a Deus em todas as áreas lícitas da sua vida. O que Kuyper vai chamar de esfera de soberania. Então, nesse ponto, o pastor não é mais santo do que um engenheiro, do que um médico, porque ambas as esferas, elas são legítimas, dadas por Deus. Então, a resposta é, não há como a desvinculação de um sobrenatural do natural. Isso é Tomás de Aquino. O que há é que toda a criação pertence a Deus. Toda a criação presta culto a Deus. Ou seja, uma vez, o Dr. Russell Sedd falou assim, você já bebeu um suco de laranja para a glória de Deus? Pô, tirou todo o sobrenatural. Então, é essa a ideia. A ideia reformada a meu ver, está centrada em cima da teologia do culto. A sua vida... Ah, tá. E qual é a pergunta? O que é culto, né? Culto é vida. Culto é vida. Você não desliga a chave. Culto é vida. Você sempre está em culto. Você sempre está testemunhando Cristo. Você está sempre cumprindo a primeira pergunta do catecismo. Qual o fim do homem? Glorificar a Deus somente na igreja? Não. Em todas as dimensões da nossa existência. Ponto. Muito, muito boa essa pergunta. Valeu, obrigado. Jorge, que é o Manuel. Oi, Manuel. Uma época eu lendo algum comentário de uma Bíblia, e lá dizia o seguinte, que por meio da Bíblia, a pessoa conhece quem criou o universo. E por meio da ciência, a pessoa compreende como Deus criou o universo. Isso seria uma forma de equilibrar a frase que há pouco tempo, não há conflito entre ciência e religião porque ambas são virtudes? Ou você não concorda com a frase que eu falei sobre esse comentário bíblico? A sua voz está... Não sei se só foi isso para mim, mas estava replicando. Deixa eu tentar replicar a sua pergunta para ver se foi isso mesmo. Existe um comentário bíblico, é isso? E no comentário bíblico você tem um campo de atuação, uma certa pergunta, e a ciência ela responde uma outra pergunta, não é isso? Eu vou repetir aqui, aí se porventura não ficar ainda confuso, eu posso escrever aqui no chat. É assim, o comentarista diz o seguinte, que por meio da Bíblia, ele compreende que Deus criou o universo. Uhum. Por meio da ciência, ele compreende como Deus criou o universo. Isso. E aí, um comentário que você disse há momentos atrás era o seguinte, que não há conflito entre ciência e religião, porque ambos são virtudes, se não me engano foi Tomás de Aquino que disse. Isso. Colocando essa frase desse comentarista bíblico e essa outra frase, você concorda com essa colocação? Sim, primeiro eu entendi perfeitamente. Vamos lá.
De onde vem essa pergunta? Essa pergunta veio do seguinte pensamento. Quando começaram, lembra lá dos modelos de interação entre ciência e religião? Existe um modelo chamado independência. Dentro do modelo de independência está esse comentador aí. Existem pensadores que chegam à seguinte conclusão. A teologia ela responde somente às questões de ética, do porquê, enquanto a ciência responde às questões do como. Isso é clássico do chamado modelo de independência. Em nenhum momento isso é conflito. Ou seja, cada um no seu quadrado, cada um na sua esfera. Só que aí eu gostaria de fazer uma crítica a esse tipo de visão. Uma crítica. Para pensar. A pergunta em relação ao como a ciência, presta atenção, a ciência tem a pergunta do como, enquanto a teologia tem a pergunta da ética, sobre o porquê. Deixa eu fazer uma crítica em relação a essa esfera da ciência como. Ora, a pergunta como é se eu estou em um lugar e quero ir para outro lugar, eu pergunto o quê? Como. A pergunta pelo como é a pergunta de como eu vou de um lugar para o outro. Em grego, isso se chama o seguinte: qual é o melhor caminho? Eu estou aqui nessa origem e quero ir para a finalidade. Finalidade objetivo. Meu início. Como eu vou do início para a finalidade? Por um caminho. A pergunta não é essa. A pergunta é qual é o melhor caminho? Qual é o melhor caminho? Como eu consigo o melhor caminho? E em grego, a palavra caminho se chama rhodós. Rhodós. Só que o melhor caminho é o caminho sublime. É o meta-rhodós. Meta-rhodós, se juntar tudo, dá a palavra português chamada método. Espera aí. Então, essa pergunta sobre o como é a exigência sobre o método. Ué, método está debaixo da rubrica da ciência moderna. Então, é bem moderna essa pergunta. Então, se você está definindo ciência como a ciência moderna, aquela que tem objeto e aquela que tem método, então eu entendi a tua pergunta. Então, a gente está falando de ciência moderna e aí eu posso falar como. Será possível que essa pergunta pudesse ser transportada para a época de Tomás de Aquino, para a época de Agostinho? Faria sentido essa pergunta? Para hoje ela faz sentido porque nós estamos debaixo da ciência moderna, sobre a rubríbrica ainda do naturalismo. Então, eu acho que temos essa crítica, porque ela só está pegando uma faceta daquilo que se define como ciência, que é a ciência moderna. Talvez mais na frente nós não tenhamos mais método nem objeto. E aí? Pois é. Entendeu de onde surgiu a pergunta? De onde é derivada a ciência moderna? E por que isso? Agora, tudo bem, pode acreditar que... Mas isso não é conflito, isso é independência. Mas para ficar mais bonito, a gente pode fazer um diálogo, né? Ou integração, não sei. O contexto da frase desse comentarista bíblico era o seguinte, é sobre a origem do universo. Ele dizia assim, que pela Bíblia, ele entendeu que Deus criou o universo. Agora, pela ciência, ele iria compreender como o universo veio existir. Eu não sei se seria uma tentativa um tanto forçada para conciliar o científico com o bíblico, né, ou com o religioso. Mas obrigado pela sua resposta. Eu entendo que ele tem um temor de não ter um cientificismo quando usa as Sagradas Escrituras. Mas eu acho também que a resposta que foi dada foi uma resposta. Mas talvez não foi a melhor resposta. Eu acho que pode trabalhar um pouco mais. Até porque, por exemplo, poderia ser a favor dele e falar o seguinte: eu sou professor de teologia. E aí, na prova que eu dou de filosofia, sou professor de teologia filosófica, ou de lógica. Prova de lógica. Eu falo, gente, pode consultar. Ah, pode consultar? Ele pode. Só que o livro que você vai consultar nessa prova vai ser a Bíblia. Não faz sentido, porque a Bíblia não é um livro de ciência. Talvez tenha pensado nessas categorias. Mas quando ele define
A minha crítica não é em relação a a Bíblia não é um livro de ciência. O objetivo da Bíblia é justamente mostrar a história da salvação, tá? Mas quando ele faz um distanciamento entre duas categorias de forma hirta, ou seja, isso não permite eu fazer um diálogo. E aí eu elimino toda... Eu posso trabalhar melhor nessa questão. Entendeu? Preciso trabalhar em cima dessas categorias. Ô, Jorge. Oi. Você citou aí algumas vezes os reformados da escola holandesa. Sim. E dali que nós nos apoiamos, basicamente, na estruturação de todo aquele processual das esferas, né, com independência entre elas, no entanto, com um filete de comunicação, e esse filete de comunicação seria exatamente a parte divina que tangencia todas as esferas. Por exemplo, quando a gente fala da esfera igreja e Estado, elas são separadas no sentido de distinção, são independentes, mas a gente continua achando que a igreja deveria ser a grande consciência do Estado, aí seria o filete, né? Seria essa breve comunicação. No entanto, uma esfera não pode entrar na outra e cumprir a missão da outra esfera. Se a gente imagina que a fé cristã seja uma esfera, vamos chamar de teologia, e a ciência seja outra esfera, mantendo a sua independência, onde é que você vê que estaria esse filete de comunicação entre elas, a fim de permanecermos dentro do pensamento holandês? Tá. O pensamento holandês é um pensamento que eu precisaria de mais estudo. Mas eu posso responder isso dentro da escola britânica, que também derivou de algumas coisas da escola holandesa também. Que a escola britânica, estou falando de Alice McGrath. A ideia que é um quebra-cabeça, tá? Você tem um quebra-cabeça. E cada peça do quebra-cabeça é uma ciência. Eu tenho a química, eu tenho a física, e elas, de alguma forma, existe uma interconexão de encaixe. Então, elas se encaixam, tá? E aí, todas as ciências, elas vão se encaixando, tá? Se você estiver muito perto do quebra-cabeça já montado, muito perto, você não vê nada. Mas quando você vai se afastando do quebra-cabeça, você vê que todas as ciências, elas são sinérgicas sobre determinados pontos de vista. O problema é que quando você tem esse quebra-cabeça montado e vai colocar num quadro, ele cai. Porque ele está montado, mas não está seguro. E aí é necessário que você coloque um verniz de teologia em cima deles. É aí que está o diálogo. Um verniz de teologia sobre ele. Ou seja, o verniz não é o quebra-cabeça. Ele está também servindo de forma às outras ciências e colaborando a amalgamar todo o quadro. Com isso, você garante uma ressonância empírica. E você não usa a teologia com método dedutivo, racional, que é o método da lógica, nem um método empírico de observação. E você entrega à teologia um método de abdução. Ou seja, a teologia vai te dar a melhor inferência, que é a cola. E aí você garante o chamado diálogo, que eu já revelei a minha tese, e aí você garante o melhor diálogo disso. E você não invade a esfera. Todos eles contribuem. Uma outra coisa importante é que não vai existir um dia que a química seja tão química, que vai substituir a física. Não. É porque há uma área de legitimidade entre elas. Elas se encaixam. Talvez você esteja muito perto da química e esteja olhando somente a química. Mas se você afastar, o quadro é lindo. Entendeu? E esse quadro tem várias narrativas. E essas narrativas compõem um único quadro que nós entendemos que ele é perfeito
e ele vai ter, se você conseguir observar todos esses quadros ali, você chegou à melhor inferência e você chegou à verdadeira assinatura do criador. Basicamente é isso que McGrath vai falar. Eu acho interessante. Bastante. O Phil levantou o dedo aí? A Aline mandou uma pergunta lá no chat. Peraí, vamos ver lá então. Aline, eu vou ler. Você está conseguindo ler aí, Jorge? Pergunta? O termo graça barata, que o Dietrich Bonhoeffer traz em Discipulado. Ele diz: a graça que oferece perdão sem arrependimento, sem obediência em Cristo, onde o pecado é perdoado e não o pecador. Talvez essa associação seja um pouco aleatória, mas você acredita que essa graça barata aparece nessa visão confrontante entre ciência e fé? É a questão da graça barata, né, de Bonhoeffer, né? Então, eu acho que eu entendo. Bonhoeffer, sei quem é, mas não é fruto dos meus estudos, né? Eu conheço o conceito de graça barata do Bonhoeffer, e a ideia principal, e aqui eu vou dar uma ideia de leitura, de pouca leitura, que não é muito a minha área de atuação, a ideia justamente está no conflito de graça e natureza, né? E essa graça que tentar aqui responder dentro da minha área. Imagina que uma pessoa vai para um debate de ciência e religião. É um debate entre duas esferas. Só que a pessoa é muito boa na área de ciência e ela é cristã. E ela tem uma formação para debate de teologia a nível de escola dominical, de revistinha de escola dominical. Talvez ela tenha uma caricatura de formação. Por outro lado, um teólogo que tem a questão da ciência, é um doutor em teologia, mas lê gibi, eu li manual na questão de ciência, ela não está muito preparada. Então, começaram a surgir a ideia dos chamados polímatos, ou polimef. São pessoas que conseguem transitar na área de teologia e na área de ciência ao mesmo tempo. Duas habilidades, polimef, polímato. Tá? Quando se fala de graça barata, ele está falando em termos teológicos. O Dietrich, até onde eu sei, está falando em termos teológicos. Está falando aquela graça que é mercadejada, aquela graça uma graça sem arrependimento, uma graça que não exige, sabe? E é uma graça tipo self-service. E existe um outro termo que ele confronta com a graça barata, que é o que é verdadeiramente essa graça. É interessante perceber que Dietrich Bonhoeffer ainda fala no nosso meio, porque para que você tenha uma compreensão interessante das escrituras, é necessário não somente que você levante a mão no culto de domingo, mas que tenha aquela instrução teológica, né? Do tipo, crescei na graça e no conhecimento, como diz Pedro. E eu acho que a igreja brasileira, que tem muita legitimidade, tem a Igreja de Cristo, ela tem se perdido muitas das vezes em questões que não são questões. E uma vez estava vendo uma certa denominação que tinha a porta da prosperidade, a porta de tantas coisas, da casa própria, a porta do quê, mas não tinha nessa campanha a porta da santidade, a porta da justificação, se é que podia ter porta para isso, mas não tinha, nenhuma essas portas tocaram. Então, isso que Dietrich Bonhoeffer chama de graça barata. Uma graça não tem nada a ver com o evangelho. Como Marx, né, diz, né, cristianismo e liberalismo. O que o liberalismo é? O liberalismo é nada. Ele é um outro evangelho. Ele não é cristianismo. Ele é outra coisa. Então, acho que graça barata nós temos que aprender demais com Bonhoeffer, a fim de não cair nesses contos de fadas que algumas igrejas falam. E não faz ninguém crescer na graça e no conhecimento.
Essa é a minha impressão. E aí, pessoal? Mais alguma pergunta? Antes da gente deixar o Jorge dormir? Deixa eu ver quem é que sobrou aqui. O pessoal não foi aguentando, não. Tem duas pessoas aqui que eu não sei se perderam a conexão. A Cris e o JP. Estou aqui, eu estou aqui. Aí? Ah, beleza. Eu também estou aqui. Oh, tá bom, Cris. Eu falei porque o sinalzinho da conexão de vocês ficou cinza, de repente. Mas tá ótimo. Gente, mais alguma pergunta? Então, acho que podemos ir para nossas considerações finais, né, Jorge? Obrigado, Gel. A primeira consideração final que eu faço que a derivada de tangente hiperbólica é 1 menos tangente hiperbólica ao quadrado. Anotem aí. Joel, muito obrigado aí pela oportunidade que você tem dado aí de poder compartilhar um pouquinho da minha pesquisa, daquilo que eu faço, daquilo que eu amo fazer, que é essa questão da teologia e da ciência. Obrigado aí pela estender os braços. Obrigado pelos meus irmãos que estão aí, me perguntaram. Estou à disposição para qualquer outras perguntas aí. Tá? O Joel tem meu contato, e aí a gente pode bater um papo melhor, mais específico. O assunto é muito rico e muito complexo. Eu sei que tem vários pontos aí que eu falei que deve ter deixado alguns barbantes soltos, né? Não deve estar fechando, mas com certeza eles fecham. Talvez não representei bem, não falei bem sobre alguns pontos, mas eu entendo que a mensagem que deveria ser falada é aquela pessoa que quer transitar entre ciência e religião, sendo a religião cristã, é necessário que entenda que há os modelos teológicos e há os modelos de interação. Ou seja, você está indo para um serviço que tem parafuso, então leva a sua chave Phillips ou sua chave de fenda. Não vai para o debate sem a chave Phillips e a chave de fenda. Né? E eu tentei apresentar o que nós temos na mesa hoje nesse debate. Os modelos de Bardo não são os melhores, mas é o que se tem, e os modelos do cardeal Álvaro Dulles, que é o modelo que está aí para esse debate. E tentei, de certa forma, no final, apresentar um modelo de teologia natural, que é um modelo que, a meu ver, pode ser um modelo muito pertinente para fazer um diálogo ou uma integração. Então, aí fica o juízo de valor, né? E aí eu apresento uma proposta para tentar fazer isso, né? Então, é óbvio que eu não dei a solução para todas as coisas, isso tem que ser melhor trabalhado, mas fica aí a dica que existe isso e existem essas pesquisas sendo feitas. E onde tem as pesquisas mais avançadas está na Universidade de Oxford. Tá bom? E muito obrigado aí. Ok, Jorge, muito obrigado aí pela sua disponibilidade. Né? O Jorge aceitou prontamente quando eu falei com ele. Foi uma coisa de sopetão, porque tem 15 dias, né, menos de 15 dias, eu acho, que nós estávamos conversando aqui no nosso grupo, quando surgiu, enfim, surgiram algumas questões e eu falei, bom, a minha relação está mais restrita à questão teológica ou filosófica, mas para trazer uma contribuição mais ampla, aí eu trouxe aqui o nome do Jorge, graças a Deus ele pôde nos ajudar, nos atender, e eu espero que o Jorge receba do Senhor a paga que nós não podemos fazer, né? E que Deus abençoe você, a Renata, os meninos, que Deus guarde vocês aí, abençoe, e abençoe também todos esses jovens, aqueles que estão e aqueles que estiveram entre nós. Não foram para o além, né? Eles só precisaram sair por alguma razão, mas que Deus os abençoe e que Deus fortaleça a sua igreja na nossa pátria, né? Tem muita coisa para a gente pensar. Uma coisa que eu sempre digo é o seguinte,
sei lá, o pessoal que a gente falou aí hoje, Karl Barth, né, um dia ele nasceu, foi criança, foi jovem, e ele depois deixou uma contribuição que hoje estamos falando dele. Todos os homens, todas as mulheres, enfim, todo mundo que Deus usou, era muito parecido com a gente, no sentido de terem nascido pessoas comuns, algumas delas com muitas dificuldades, e Deus as usou. Então, por que ele não pode usar você que está aí hoje? Deus pode fazer isso e fazer isso de maneira retumbante. A gente não sabe se aqui, agora tem quantos aqui? 14, 13 pessoas me tirando da história. Tem 13 pessoas aí agora. A gente não sabe se aqui há 13 Gideões, 13 Josués, 13 Davis. A gente não sabe. Isso falando de história bíblica, a gente também não sabe se há 13 Vantil, se há 13, enfim, McGrath, né? A gente não sabe. Só Deus sabe disso. Mas o nosso papel é estar em sintonia, é aprender, é rogar ao Senhor, é manter vida com Deus, e tudo isso aí é o nosso papel. A gente tem que fazer a nossa parte. E Deus, que é soberano, ele faz a dele na hora que ele quer, da forma que ele quer. Então, que Deus abençoe. Muito obrigado, viu, George, pela sua contribuição. Eu vou tentar deixar gravado, viu, gente? Houve umas interrupções ali e eu imediatamente botava para gravar de novo. Depois eu vou ver como é que eu coloco lá. Temos 3 partes de gravação. Aí eu vou ver como é que eu faço para colocar lá no YouTube da igreja e mando o link para vocês todos, para o George também, tá? Para a gente poder ter acesso posteriormente aí às informações. E eu já vou dar uma de abusado aqui, é para isso que servem os amigos, né? Então, nas nossas próximas conversas, aqui com os jovens da igreja, e eu já falei isso para o George também, a gente tendo temas de relevância e que possam, mais uma vez, ter a contribuição dele, eu vou ter liberdade de pedir a ele para voltar e conversar nesse caminho, nessa linha de raciocínio, porque aí ajuda também na nossa consolidação, na nossa formação. Tá bom, pessoal? Alguém gostaria de falar aí no final? Mais alguma coisa? Sim, pode falar, Marçal. Obrigado, George, pela palestra, e ao reverendo, que por ter proporcionado essa conversa também. Isso é sempre motivante e mostra o quanto a gente precisa aprender, o quanto a gente precisa estudar, né? É verdade. Porque tem muita coisa interessante que cabe a gente compreender mais para compreender melhor o Deus que a gente serve, né? Então, isso é... Obrigado, Jorge, e o reverendo também por ter feito isso. Eu também queria agradecer ao convite. Eu acho que eu sou no caso, eu sou do Ceará, não sei se eu estou o mais distante aí de vocês, acho que é. Mas eu agradeço ao Marçal que me enviou a proposta, ao reverendo, ao George, e a todos que me proporcionaram esse momento de muito aprendizado. Que bom, Samuel, obrigado. Uma das coisas enriquecedoras disso aqui é o seguinte: alguns de vocês eu conheço a área de atuação, outros não. Mas, por exemplo, o Marçal sabe um monte de coisa aí do espaço, do buraco negro, dos meteoros, que eu não sei. Os outros não sabemos, porque é uma área específica. O George trouxe informações que nós não sabíamos, porque é uma área específica, e assim vai. O Jefferson tem informações na área de composição literária que os outros talvez não tenhamos, não temos. E isso dentro do corpo é muito importante, né? Essa troca de informações sobre áreas diversas não nos torna profundos conhecedores na área do outro, mas nos permite ter acesso a informações e a conhecimentos que talvez não teríamos de outra maneira. Então, esses momentos são muito enriquecedores para todos nós. Ok, gente. Então, vamos agradecer a Deus agora. Eu gostaria de fazer uma breve oração nesse final, em gratidão ao nosso Deus. Oremos, então.
Senhor, o nosso coração agora é grato a Ti por esse tempo que pudemos nos debruçar sobre informações, conhecimentos, dados, nomes, métodos, escolas, eras, mas tudo isso, Senhor, sob a sombra da melhor informação que nós temos, que é como usar tudo isso para a glória do Senhor. E isso nós encontramos na Escritura, que não descarta nenhuma dessas coisas, mas que as traz cativas até o pé da cruz de Cristo. E essa é a nossa missão, Senhor, olhar para o mundo, louvar ao Senhor, como o George falou, cultuar ao Senhor em todo o tempo, a nossa vida, e aprender, ó Deus, que do Senhor há coisas que são procedentes o tempo todo para o nosso ensino, para o nosso enlevo e para o nosso bem. Eu gostaria de ver a igreja deste país sendo renovada, e muitas vezes, quando falamos assim, nós só pensamos em renovação espiritual. Ela é muito importante, ela é desejável, mas eu gostaria de ver a igreja do Brasil renovada de modo mais amplo, não só espiritualmente, como intelectualmente, como academicamente, fazendo, ó Deus, a lembrança daquela acusação no discurso de Charles Malik, que a igreja moderna, muitas vezes, continua preocupada com a alma, mas se esquece da mente. E a missão da igreja é trabalhar com a alma e com a mente, a fim de que a glória dada ao Senhor seja completa. Por tudo isso te louvamos, eu peço que tu abençoes a vida e a família de cada um que se representa neste momento e que esteve conosco também durante uma parte considerável desse nosso encontro. Obrigado pela vida do George e da sua casa, e que o Senhor a todos abençoe, que a noite seja de paz e de segurança no Senhor, e que amanhã, dia do Senhor, quando estaremos reunidos em nossas igrejas, que nós possamos olhar para o alto e ver a misericórdia do Senhor sendo derramada sobre nós. Muito obrigado por tudo, ó Pai, em nome de Cristo, Senhor e Salvador nosso, é que oramos. Amém. Amém. Ok, pessoal, muito obrigado, que Deus os abençoe, e para vocês não ficarem aí sem saber se sai ou não sai, eu vou cair a ligação, cair a conexão daqui a pouquinho, tá bom? Um forte abraço aí, gente. Que Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. Quando eu tiver link, aí eu mando para todo mundo, tá bom? Até mais, gente. Mais, Jorge, boa obrigado. noite. Boa noite. Tchau, gente.